Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. Meu nome é Natan Gossenheimer, eu sou um corredor de montanha da categoria amador esforçado e sou também quiropraxista. Trabalho diariamente na minha clínica ajudando atletas e não atletas a se movimentarem melhor e com menos dor em suas vidas. Esse é mais um episódio do Trail Lab. Aqui, uma vez por mês, eu converso com Alex Tomé, um treinador de grandes nomes da elite do trail nacional, e conversamos sobre atualidades do trail, sobre ciência do treinamento e da prevenção de lesões, respondemos perguntas dos ouvintes e mais alguns rolês aleatórios que curtimos conversar. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Estamos de volta então, seu Alex, mais um Trail Lab. Grande papai Gossenheimer. É a voz mais querida do trail nacional. Que isso, cara. Pô, só se for a sua. Maravilha, e por aí, como é que estamos? Dormindo muito? Cara, hoje foi aquele dia clássico, né? O senhor aqui, o poderoso chefinho, acordou às 4h40 da manhã e estamos aí, desde as 4h40 em pé, né? Ele tirou as sonecas dele, né? Mas eu tô aqui lutando para manter em pé. À base de cafeína. O herdeiro do Império Gossenheimer, inclusive ontem a gente ia gravar e teve que mudar aí porque o herdeiro estava de mêsversário. Pô, é isso aí, mêsversário, né? Hoje em dia se comemora, né? A gente tem que fazer alguma coisinha só para não passar em branco. Boa, isso aí. Tamo aí de volta então, né, seu Alex? O que tu trouxe de bom pra gente aí lá do Mundial de Skyrunning? Boa. Bom, foi uma experiência muito legal, né, Fê? É algo muito diferente do que tudo que eu já tinha vivido, principalmente porque a minha função era diferente do que eu tô acostumado a fazer. Eu sou treinador e lá eu fui técnico, é uma função totalmente diferente, é uma função mais de gestão, de resolver problema, enfim, de tentar deixar os atletas prontos da melhor maneira possível, tanto fisicamente daqueles últimos dias, mas a parte física é muito relacionada aos treinadores deles, né? Então, é uma coisa que acaba que eu não entro muito para não ter esse conflito de interesse. Mais na questão de reconhecimento de terreno, de conversar sobre especificamente as estratégias de prova, principalmente nessa prova que a gente teve 3 mudanças de percurso, assim, nos 3 dias que antecederam a prova, foi mudando. Mudou mudou de novo, por questões do clima, de temperatura, então os caras chegaram a correr na neve lá, então quando chegaram lá no pico, né, da montanha. Então, assim, foi uma função bem diferente. A gente aconteceu um negócio que foi um pouquinho diferente, porque a gente reservou uma casa na cidade do lado. É meio que, imagina como se fosse um Passa Quatro da vida, um Passa Quatro da Bulgária. Só que é uma cidadezinha pequenininha que tem uma montanha ali na cidade. Só que é uma cidade que não tinha estrutura, então, pô, foram atletas do mundo inteiro. Então a gente alugou uma casa na cidade do lado, que daria mais ou menos 10 minutos e tinha um ônibus que passava todos os dias que a gente poderia pegar. 10 minutos de ônibus. Só que o que aconteceu foi que a casa estava anunciada num ponto específico, só que ela não estava naquele ponto. Ela estava uns 5 quilômetros para dentro, em estrada de terra. Então, porque aquela estrada não tinha nome, não tinha como colocar um endereço lá. E aí a gente não sabia disso, obviamente. Então chegamos lá, tivemos que lidar com isso, porque teoricamente a gente tinha o ônibus de transporte público para ir para outra cidade, só que a partir do momento que a gente está a 5 quilômetros em estrada de terra, a gente não tinha mais essa opção. Estávamos em 17 pessoas. Como é que a gente ia fazer esses transportes, sendo que às vezes teve prova que começou às 4 da manhã, então, ou 5, não lembro, desculpa. 4 ou 5, não lembro, mas a gente teve que sair muito cedo de madrugada. Então chegamos lá e aí o pessoal lá fala muito pouco inglês, assim, então chegamos lá, consegui conversar com o dono da casa para eles nos emprestar um carro, o carro dele. Cara, aí pegamos um carro dele assim, mas muito velho. Sabe aquele carro que você tá dirigindo e pensa assim, tomara que não pare, tomara que não pare, tomara que não pare. O carro era muito velho, cara. E aí conseguimos resolver com esse carro e também conversei com a organização, eles conseguiram pra gente uma van, a gente pagou ali o transporte da van, mas o cara era ponta firme, veio nos buscar sempre certinho no horário certo. Só que a casa ela era bem longe, não tinha a internet, não pegava direito, então a gente acabou não tendo assim muita possibilidade de turismo durante a competição.
Mas, enfim, acabamos resolvendo, deu tudo certo. Achei que fomos muito bem. A gente ficou em quarto lá. Só que o Mundial de Skyrunning ele tem uma questão de número de atletas. Então a pontuação se não me engano, a equipe pode pontuar até 64 atletas. Nós estávamos com 15 atletas. Então, por exemplo, Portugal chegou com 39 atletas. Cara, foi a equipe com mais atletas, certamente a equipe que ia ganhar a competição. E aí a gente estava até em terceiro no último dia, e no último dia a Bulgária nos ultrapassou também na questão de número de atletas, né? Então acabou que foi uma experiência bem legal. Eu curti muito, assim, conversando com os atletas também. Foi uma interação muito massa. E, pô, uma cultura totalmente diferente. Os caras fizeram a dança típica búlgara deles. Então, pô, foi muito legal. Assim, foi uma experiência bem, bem diferente e muito proveitosa. Ah, legal. E o pessoal de lá corre bem, assim? Porque eu nunca vi, pelo menos, algum atleta da Bulgária, né? Eles tinham uma representação boa lá dos atletas locais? Cara, não muito assim, sabe? Não tinha um super atleta. Eu lembro que teve um atleta que foi muito destaque, foi um austríaco, que é um ex-atleta olímpico de Olimpíada de Inverno, Hum, de esqui, saber aqueles. esqui mountaineer? Acho que É isso, eu não lembro como é que esqui é aquele que é de travessia, não é de descida. Uhum. Acho que É é esqui mountaineer? mountaineering, né? Acho que eles chamam. Ah, tá. Enfim, e aí esse cara, assim, ele ganhou por muito, assim, ele chegava muito na frente dos outros, então ele era até desproporcional, assim, o quão melhor ele era. Mas a Bulgária em si, cara, eles tomaram a nossa vaga, assim, na quantidade de atletas, não Uhum. foi na super performance. Uhum. Foi Portugal, Japão, Bulgária, Brasil. Vamos em quarto. Ah, boa. É isso, cara. E tem mais alguma coisa aí sobre essa viagem aí que tu achou, que chamou tua atenção, achou interessante e dessa convivência aí com os outros atletas de outras nacionalidades? É muito legal, assim, é, a, como a fama precede o Brasil. A gente chegava e era quase unânime, assim, a gente chegava e o pessoal assim, Brasil, chegava todo mundo sorrindo, feliz, tal, para nos cumprimentar, para conversar com a gente. Então, assim, a gente tem, é muito claro isso, uma fama de uma equipe feliz, uma Uhum. galera que é gente boa, uma galera que vai entrar, que tá lá também não só para competir, mas também para curtir e para ser gentil com as pessoas. Uhum. E até no dia do reconhecimento que a gente chegou, o primeiro reconhecimento que a gente fez lá foi só um, na verdade, né? Quando a gente foi reconhecer a parte da trilha, a gente encontrou alguns atletas do Japão e a gente tava conversando, eles pareciam meio tímidos, assim, até o momento que a gente falou que a gente era do Brasil. E aí, nossa, já abriu um sorriso, já vieram conversar, a gente ficou ali trocando uma ideia, depois a gente trocou até uniformes com eles no último dia. E também, quando a apresentação das equipes mudou, o dia era geralmente no começo da competição, acabou indo para o último dia, porque no primeiro dia da competição choveu muito, ia ser num local aberto. Então eles fizeram junto com a premiação final. E aí, quando eles chamaram o Brasil, a gente subiu, e aí subiu todo mundo e começamos a cantar, a pular, não sei o quê. E, pô, e a galera lá embaixo começou a aplaudir, cantar junto, assim, foi muito legal mesmo. E aí tinha umas outras seleções que chegavam mais tímidas, né, ficavam ali do ladinho e tal. E a gente chegou do jeito brasileiro mesmo e foi muito massa, foi muito legal mesmo. Foi uma experiência muito, muito, muito diferente. Pô, acho que os ouvintes aqui do Trio Tropical gostariam de ver o Alex Tomé sambando aí algum dia também, né? Ou é só na Bulgária que isso acontece? Na verdade, aí a gente subiu no palco, e aí eu olhei pro lá e tinha muita gente da Bahia na equipe. E aí quem tem a malemolência é o pessoal da Bahia, né? E aí eu cheguei do meu lado, de um lado tava o Léo e do outro lado tava a Cássia, os dois baianos rebolando, dançando, e eu olhava assim, o durão de um lado pro outro, pensei, cara, nem vou tentar produzir aqui, porque não vai rolar. Deixa eles, que aí não queima o filme do Brasil, né? Fica ali. Isso. Tá louco, não. Botar o pessoal do Sul pra sambar não ia dar bom. Isso, não dá. Seu Alex, temos um episódio então recheado de conteúdo aí pro pessoal, né? Boa. Cara, no nosso quadro de ciência, a gente pensou em falar sobre treinamento base, né? Que agora a gente está no mês de novembro e a maior parte das provas aí desse ano já passaram, então os atletas estão começando a fazer essa transição, pelo menos seria o ideal, né? Para um treinamento Uhum. base que vai preparar eles para depois focar mais nos treinamentos específicos, né? Para as provas no ano que vem, né? As provas de 2026. Então a gente pensou que seria um assunto legal aí da gente trocar uma ideia, falar sobre alguns mitos e verdades
para ter uma pré-temporada, né, de corrida bem sucedida, né? Então a gente vai falar sobre alguns mitos e falar o que a gente pensa, né, sobre eles. E a pergunta do ouvinte, a gente vai responder uma pergunta sobre como ganhar mais agilidade, mais força para as subidas, né? Tanto, né, na verdade, em relação à força, como em relação ao cardio, né? Como melhorar nas subidas da corrida. E no rolê aleatório, a gente pensou em falar sobre as nossas provas aí que a gente tem planejado para o ano que vem e falar também sobre a La Mission, que hoje mesmo, no dia que a gente está gravando isso, né, na quinta-feira, abriu as inscrições e está tendo uma polêmica aí em relação aos preços, em relação a conseguir ou não comprar as inscrições, assim, então a gente vai dar a nossa singela opinião aí sobre esse assunto também. Boa, é isso aí. Isso aí. Opinião não polêmica. Não, a gente não gosta Uma de... opinião embasada e equilibrada. Exatamente, tudo muito sensato, né? Uma opinião sensata. Exatamente. Então, seu Alex, vamos começar então com o nosso quadro aí de ciências, mitos e verdades para uma pré-temporada de corrida bem-sucedida. Primeiro mito, que eu vou ler aqui e eu quero que tu diga aí se isso é de fato um mito ou se é uma verdade, e se é um mito, qual que é a verdade, né, desse mito aí. Primeira Tá. frase é: o treinamento base é correr lento e só. Isso aí é mito, é verdade? O que tu pensa aí sobre isso? Então, isso eu acho que essa é a melhor pergunta de todas. Só deixa eu desligar o ar que tá direto em mim aqui, tá gelado. É, cara, essa é a melhor pergunta de todas e aqui existe uma confusão muito grande. Quando a gente fala em treinamento de base, de maneira assim muito óbvia e ampla, o que é o treinamento de base? A gente vai preparar o seu corpo para receber o treinamento específico. O treinamento específico é algo muito parecido com a prova, e depois você tem o polimento e você vai competir. Então são essas fases, né? Prepara o corpo para primeiro, prepara o corpo base, recebe o treinamento específico, parte específica, descansa, mantendo tudo que foi construído e compete. Então essas são e aí você pode dar o nome que você quiser, né? Base específico, pré-competitivo, competitivo, treinamento de base, treinamento, enfim, tem vários nomes aí que podem ser usados, né? O importante é não, o importante não é o nome, é o que você quer fazer naquela fase, né? Então, por muito tempo se falou muito isso. Olha, você correr leve por muitos quilômetros, muitas horas, esse é o treinamento de base ideal, porque depois você vai ser mais específico. Beleza, mas aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Uma pessoa que vai correr uma ultramaratona, o que é a coisa mais específica para essa pessoa? Uma pessoa que vai correr uma prova de 50 quilômetros, por exemplo. A coisa mais específica para essa pessoa é correr 50 quilômetros na intensidade de prova, que é uma intensidade lenta. Ou seja, a gente está falando que a base é correr lento por muitos quilômetros. Só que há uma prova que ela exige que você corra lento por muitos quilômetros. Então, você tirar isso do específico e colocar na base fica meio confuso, né? Tipo, como assim? E aí até eu fui pesquisar e fui conversar com algumas pessoas sobre isso, porque isso sempre me chamou a atenção. E a verdade, pelo que eu entendi, isso é um conhecimento muito antigo que vem da pista, de pessoas que competem em provas de até 10 mil, até 10 quilômetros em pista. Então, por que era assim? Essas pessoas competem na pista, altíssima intensidade, treinam muito, treinos intervalados, treinos de alta intensidade, na parte específica, porque isso é a especificidade da prova deles. Então, na base, era treino muito leve para fazer uma base, muitos quilômetros em baixa intensidade. Muitos quilômetros em baixa intensidade é excelente, tá? É muito bom porque vai conduzir toda aquela nossa base aeróbia. Tá, Alex, o que é a base aeróbia? Cara, você vai pegar o seu oxigênio, você vai transportar, você vai gerar energia. Por que isso é importante? Porque isso vai trabalhar tanto ali no seu coração, vai ajudando na cavidade do coração, também vai ter esse transporte, as veias vão ficando mais flexíveis, maleáveis, vai meio que aumentando, dando essa possibilidade de aumento para elas, vai tendo muito mais transportadores de oxigênio, porque o que a gente quer é oxigênio lá no músculo. Esse sangue, esse oxigênio vai chegar no músculo não só por essas veias e artérias principais, mas também porque a gente vai criando os novos capilares. Então, são aquelas veiazinhas bem pequenininhas que chegam lá no músculo, e quando chegar no músculo, a gente tem uma densidade mitocondrial maior, ou seja, você tem mais mitocôndrias e elas são mais eficientes. Então, é muito bom fazer esse treinamento de baixa intensidade, mas ele sozinho, para quem quer realmente melhorar e atingir o seu melhor desempenho possível,
não vai ser suficiente, você vai precisar de intensidade também. Então, quando você fala assim, pô, treinamento de base, eu vou ficar só rodando em intensidade leve, tá me dizendo que no específico você vai priorizar alta intensidade. O que não é verdade para a maioria das pessoas que correm longas distâncias. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado de achar que treinamento de base é só rodar, porque isso é uma periodização tradicional, que se faz isso, mas existem outras opções. E aí a gente pode falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Mas só para responder especificamente essa pergunta, treinamento de base só rodar leve pode ser uma opção, mas não é a única opção e não é aplicável para todo mundo. Boa. Pelo que eu entendi, então, principalmente se você estiver fazendo provas de longa distância, assim, né? Que nem eu imagino que é, pelo menos aí a maioria, talvez, né, dos ouvintes, né, estão fazendo provas que a gente considera de longa distância, acima de 30, 40 quilômetros, assim, então talvez essa não é a abordagem mais eficiente para esse período de base, assim, né? Boa. E uma coisa que eu acho que é bem legal, Nathan, a gente conversar, até porque eu estava conversando sobre isso com uma aluna nova minha ontem, eu sei que a gente é condicionado a ver a prova pela distância. Isso é meio óbvio, né? Eu vou fazer 20 quilômetros. Tudo bem. Mas 20 quilômetros para o Nathan pode demorar 2 horas. Para o Alex pode demorar 4 horas e meia. Então a gente não vai fazer a mesma prova. Eu vou fazer uma prova de 4 horas e meia e você vai fazer uma prova de 2 horas. Então, por mais que a distância seja a mesma, a prova não é a mesma. É uma prova bem diferente. Então, às vezes, quando a gente fala assim, mas o pessoal fala que 30 quilômetros é uma prova curta. Sim, só que se você faz 30 quilômetros em 7 horas e 8 horas, ela é uma prova longa. Ela é uma ultra, basicamente. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, sabe? De pensar a prova somente como quilometragem. Na verdade, a prova precisa ser vista como tempo em exposição. Nosso corpo não entende quilômetros, ele entende tempo em exposição e qual é a intensidade que ele está exposto. Boa. Porque se tu pega uma prova, né, seja de 30 quilômetros, assim, numa região de Serra Fina, ou às vezes mesmo, né, Mantiqueira, assim, Itatiaia, ali a região de Minas, assim, pô, às vezes tu vai demorar isso, 6 horas, né, tipo, a maioria das pessoas, o tempo médio ali, talvez seja isso, 6 horas para fazer 30, 35 quilômetros, assim, né, então, pô, 6 horas é um tempo muito maior do que o tempo médio das pessoas que fazem uma maratona no asfalto, né? Então, talvez 30 na montanha é o equivalente a uma ultramaratona, né? Se fosse no asfalto, né? Então, o tempo acaba sendo muito mais parecido, né? Às vezes a gente vê, 30 quilômetros, não, já fiz quantas maratonas no asfalto, né? Então, 30 é tranquilo, mas às vezes acaba que tu vai demorar o dobro do tempo, né? Então, realmente Exatamente. é o dobro da exposição. Imagina então, vamos supor assim que alguém da elite vai lá e ganha a prova de 55K com 6 horas. E você vai fazer o 35 quilômetros e você demora 6 horas. Para o corpo comparado, foi a mesma prova, mesmo que você tenha feito 35 e outro feito 55. Aí você pode falar assim, pô, cara, mas o cara lá fez 55, ele exigiu mais o corpo dele. Não necessariamente, talvez você esteja fazendo exatamente o mesmo esforço, mas fisiologicamente o seu corpo entrega menos, por questões genéticas, de treinamento, de tudo isso. Mas talvez esse seja exatamente o mesmo esforço, a percepção do esforço dos dois seja exatamente a mesma, o tempo de exposição é exatamente o mesmo, só que a quilometragem entregue é diferente. Eu tava no meio de um treino quando vibrou o celular. Tirei do bolso e achei que seria mais um spam de uma companhia de telefone. Mas não, era a Carolina, uma ultramaratonista braba e aluna minha do Corredor Sem Dor, que não estava conseguindo correr direito há mais de 6 meses por causa de uma dor no joelho. Ela já tinha tentado de tudo e nada resolvia. Fazia menos de um mês que ela tinha entrado no meu programa e na mensagem dela dizia o seguinte: dor praticamente zerada. Algumas semanas depois, ela me manda outra mensagem. Completamente zerada, voltei a correr sem dor. Isso tudo foi em poucas semanas, só aplicando o passo a passo do método. Receber esse tipo de mensagem me deixa muito feliz. Poder ajudar quem gosta de correr a continuar fazendo o que ama de forma leve e livre das dores é muito gratificante. Não foi só ela, né? Já são dezenas de corredores que me mandam relatos parecidos com esse. Toda semana, inclusive, eu compartilho vários deles no nosso Instagram. Se você também está cansado de treinar com dor, de perder prova ou ter que parar de correr toda hora, aperta no link que está na descrição desse episódio. Eu gravei um vídeo rápido mostrando como funciona o método e como você pode começar hoje mesmo. E detalhe, tá com um valor promocional lá, mas é por tempo limitado. Então aproveita enquanto ainda está disponível. Bom, vamos pro próximo então, para dar tempo da gente cobrir mais alguns mitos. Esse aqui eu escrevi baseado num relato aí que eu ouço, eu já ouvi várias vezes, na verdade, de alguns pacientes aqui, né, que
eu botei assim, o mito como sendo prevenir lesão no período base é alongar mais. E é uma coisa que eu escuto bastante, assim, né? Vai chegando essa época do ano, né? Tipo, meus pacientes que são atletas, são corredores, ou não necessariamente corredores, mas às vezes até, tipo, surfista, assim, o cara, tipo, começa a fazer aquelas resoluções de ano novo, né? Não, pô, agora eu vou Uhum. começar a treinar isso, ou o cara começa a fazer um tratamento aqui, não, agora eu vou começar esse tratamento, vou levar mais a sério o alongamento, quero alongar mais, e muita gente associa, né? Faz essa correlação como se fosse uma correlação direta, né? De, pô, se eu quero prevenir mais lesão, eu tenho que alongar mais o meu corpo, assim, né? Uhum. E a gente sabe que essa correlação, ela não existe, né? Um corpo mais alongado não significa um corpo que tem uma chance menor de se lesionar, assim, né? Mas é algo que está muito presente, assim, né? Tanto no olhar mais geral, assim, né? Do corpo, pô, se eu alongar mais o meu corpo durante a semana, eu vou prevenir mais lesão, como também, se eu alongar antes do treino ou antes daquela corrida, eu estou diminuindo a chance de lesionar na corrida. E a gente sabe que esse momento do alongamento antes do treino, antes de uma corrida, ele não só não aumenta, não diminui, né, a tua chance de alongar, como ela também pode aumentar a tua chance, dependendo da intensidade do Exato. alongamento que tu colocar ali e da intensidade do treino que tu for fazer, né? Imagina que, pô, tu acabou de acordar, 8 horas de sono, toma o teu café ali, vai para fora de casa e começa a puxar o teu músculo num alongamento, né, numa intensidade, numa amplitude de movimento que faz tempo que ele não fazia, e ainda mais ele estava ali 8 horas parado, quentinho lá, dormindo, né, debaixo das cobertas, e aí tu puxa ele do nada, assim, numa amplitude de movimento gigante, né, então aquilo ali aumenta muito a chance de tu lesionar aquele músculo durante aquele exercício, né, então, claro que é muito mais eficiente tu fazer um aquecimento, o alongamento dinâmico mesmo, mas o alongamento em si, antes de uma corrida, ele não é nada eficiente para prevenir lesão, e um corpo alongado também, se você tem uma flexibilidade boa, um alongamento bom, também não garante que você tem menos lesão, assim, né? Então, isso é um mito aí que as pessoas têm, às vezes de quererem usar esse período aí para focar em alongamento, vou fazer yoga todos os dias para chegar ano que vem, pô, e não me lesionar. 2026 vai ser o meu ano. E, na O corpo não verdade, sei, mas a mente vai chegar boa, né? não, vai chegar calminho, né? Não sei também se é bom, né? Pô, às vezes é bom chegar com um pouco de ódio, né? Isso. Mas não é uma coisa que é eficiente também para prevenir lesão nesse período base. Então é mais um mito aí que a gente tem. Boa. E isso eu vou deixar muito mais pela sua opinião, por você ter bem mais conhecimento do que eu nessa área. O que eu vejo daqui, e que eu acho que é bem interessante que as pessoas entendam, alongar demais antes de um treino pode até tirar força. Então isso é uma coisa interessante. Pô, vou fazer, antes do treino intervalado, vou fazer um super alongamento. Cara, você pode render menos no seu treino. Inclusive a gente sabe, hoje é muito claro, difundido, que é sugerido, né, em estudos, eu tenho que mudar essa fala, às vezes eu falo assim, é comprovado. Na verdade, estudo não comprova, né, ele sugere. Então é sugerido em estudo que você ter uma flexibilidade excessiva piora pode até piorar o seu desempenho em corrida, né, por uma questão de frouxidão, Uhum. sendo que a economia de corrida ela é dependente dessa rigidez muscular. Então pode piorar. Agora, uma coisa que é interessante a gente veja é que quando você se sente muito travado e você faz um alongamentozinho, faz um trabalho de mobilidade, você tem uma liberação hormonal que ela traz uma sensação de bem-estar muito grande. Então você vai se sentir melhor. E você ali fazer 10 segundos abaixando e encostando na ponta do dedo, cara, se não é um trabalho de alongamento, de flexibilidade, você está fazendo uma coisa muito leve, muito tranquila, que não tem problema em fazer, se isso vai te trazer, vai te deixar melhor. Só não espere que isso vai te trazer flexibilidade, porque não vai. Um trabalho de flexibilidade é um trabalho bem feito, bem conduzido, e aí pegar um profissional que o Natan que sabe exatamente como fazer isso. Mas se você realmente quer render melhor nesses treinos, minha sugestão é fazer o aquecimento bem feito e dentro do aquecimento fazer uma ativação neuromuscular. Isso faz toda a diferença, tá? Então, o que é uma ativação neuromuscular? É você fazer algo muito intenso para que o seu cérebro entenda que ele precisa como se fosse acionar mais unidades motoras. Quando a gente vai correr, a gente não usa a totalidade dos nossos músculos, existe uma rotação ali durante o exercício. Então, vamos supor que você está correndo, você começou, esse músculo cansou, troca, esse músculo cansou, troca, você vai trocando. E quando você faz uma ativação neuromuscular, uns sprints de 15 segundos, alguma coisa nesse sentido, o seu cérebro entende, olha, putz, agora vai começar um negócio intenso aqui.
eu ia liberar aqui, vou chutar, tá? 5 unidades motoras. Cara, eu vou liberar 7, porque se precisar, está disponível. E aí o que acontece com você? Você diminui a sua percepção de esforço. Se antes você ia executar isso com 5 unidades motoras, você ia chegar no seu limite. Agora com 7, putz, olha, não tá difícil, mas não tá tão difícil assim, porque você tem, entre aspas, mais músculo disponível. Então essa ativação neuromuscular é bem importante. Mas falar que alongamento, mobilidade vai prevenir lesões ou vai te ajudar nesse momento, esse vai ser muito importante. Cara, eu não tenho uma referência que sugira isso, e aí eu confiaria 100% no que você está falando aí, realmente acho que não é esse o caminho para prevenir lesões. E eu não sei exatamente qual que é a tua opinião, então pode ser que a gente vá divergir aqui, mas esse momento que tu citou, que tu vai fazer essa ativação neuromuscular, assim, com um exercício de mais alta intensidade, sempre que eu vou sugerir isso para um paciente meu que está principalmente retornando de lesão ou que está trabalhando de maneira preventiva, né, para não cair em alguma lesão, para diminuir essa chance, eu recomendo que essa ativação, né, neuromuscular seja feita após um aquecimento dinâmico com exercícios, com movimentos mais controlados, assim, né? Digamos que assim, ó, o cara, de novo, acabou de acordar ali, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, tá saindo pra corrida, do nada ele começar com um exercício de alta intensidade, por mais que seja rapidinho, 15 segundos só, às vezes aumenta um pouco, né, a chance dele se machucar alguma coisa ali, né? Porque o corpo não tá bem acordado ali, os discos, a musculatura que protege, que estabiliza a coluna, principalmente, não tá bem ativa, estabilizando bem o disco, assim como as demais articulações. Então, pelo menos quando eu sugiro, né, não sei qual é a tua opinião, eu sempre peço para fazer algum aquecimento dinâmico com exercícios mais controlados, né, tipo aqueles exercícios, né, parado, girando uma perna, né, o leg swing, né, tipo girando uma perna de um lado para o outro, fazendo exercícios com talvez unipodais, né, tendem a ser mais eficientes, assim também, antes de entrar nesse exercício mais intenso, né, pelo menos é a maneira que eu sugiro, eu não sei como é que tu pensa aí sobre isso. Boa, até obrigado pela oportunidade. Talvez eu tenha me expressado mal aqui. Cara, antes de fazer isso, tem que ter pelo menos uns 2 km de aquecimento. Então, correndo de maneira bem leve e tal, e aí sim, e aí o aquecimento antes, ele pode realmente te ajudar a evitar uma lesão. E aí não é questão científica, é uma questão minha mesmo. Porque imagina, você vai ter um maior fluxo sanguíneo, você vai ter a articulação bem lubrificada, e aí a partir daí você começa a colocar intensidade. E aí concordo 100% contigo. A gente só tem que lembrar também que eu lido com um atleta que está 100% na maioria dos casos. O Nathan lida com um cara que às vezes está saindo de uma lesão. Então pode ser que as nossas ideias sejam exatamente as mesmas, mas para pessoa diferente elas vão se aplicar de maneira diferente. Então com certeza isso faz bastante sentido o que você falou. Primeiro um aquecimento, e aí depois você vai para a ativação neuromuscular. Boa. Vamos pro próximo mito, então. Esse é que treinamento base é para iniciante. Atleta experiente não precisa mais fazer isso. Então, esse é para a pessoa que pensa, pô, já corro há 5, 10, 15 anos, já fiz vários ciclos de treinamento, já competi em várias provas. Pô, para que eu vou fazer um treinamento base? Treinamento base é para quem está começando, né? Eu não preciso mais do base. O que tu acha? O que tu diz para esse atleta aí, senhor Alex? Cara, aqui eu posso garantir que esse atleta está redondamente enganado. Eu até fiz um post recentemente sobre isso e até vou aproveitar aqui. Estou fazendo largando vídeos do YouTube toda semana, 2 vídeos. É youtuber então agora? Agora youtuber. Boa, aí. Já tem a minha mãe, a minha irmã e meu pai que estão assistindo. Olha, então, e a plaquinha vem então, lá. hein? A plaquinha vem. Dei uma força lá, por favor. Até me perdi aqui que eu tava falando. Pô, mas agora que tu falando, já que tu aproveitar o momento que tu se perdeu aí, eu tava pensando aí algumas coisas, eu penso de vez em quando, eu tava pensando esses dias que eu sempre posto esses nossos podcasts aqui no YouTube também, só que eu posto do jeito que é no Spotify também, só fica com a logo ali, não tem o vídeo, não tem nada. E eu fiquei pensando se tem pessoas que gostam de assistir podcasts no YouTube também. Então, eu queria ouvir de vocês que estão ouvindo aí, talvez de ti também, não sei se tu tem esse hábito assim. Vocês escutariam ou, na verdade, assistiriam, né, esse podcast no YouTube se a gente começasse a divulgar ele em vídeo também, o podcast inteiro em vídeo no YouTube? Me responda aqui, pode mandar em qualquer lugar, assim, pode mandar aqui no Spotify respondendo ou na direct do Instagram, se quiser me mandar lá.
pra eu ter noção se faz sentido, né? Porque eu não queria, porque dá um trabalho a mais, né? Porque eu tenho que editar não só o áudio, tenho que editar com o áudio e o vídeo junto também, então tem que ficar sincronizando ali, vai dar bem mais trabalho. Mas se tem bastante gente que curtiria isso aí, assistir, ouvir, na verdade, enquanto vê os nossos lindos rostos também, então eu acho que talvez pode fazer sentido, né? E aí, então, Boa. manda pra gente aí. Tô aqui hoje até para ver hoje essa iluminação de cativeiro que eu tô aqui hoje. Mas eu acho que é uma tendência, tá, Natan? Porque se você for ver no Spotify, os caras estão colocando vídeo também, né? Então acho Uhum. que deve ser uma tendência. E agora no YouTube você consegue fazer collab. Então você pode colocar, por exemplo, com o do seu canal com o meu canal. Bah, olha Pode aí. postar os dois juntos. Caraca. Eu acho que dá sim. Legal. Eu pergunto assim, porque eu não tenho esse hábito. Eu escuto bastante podcast, tipo, todo dia eu escuto podcast, mas eu escuto quando eu tô indo de bicicleta pro trabalho, ou quando tô lavando uma Uhum. louça ali, e aí eu não tenho o hábito de parar na frente da televisão, ou na frente né, no celular ali, e ficar assistindo o podcast. Mas eu acho que tem bastante gente que assiste, porque tem vários, né, podcasts que fazem esse vídeo também, então pode Uhum. ser que faça sentido aí. Então manda aí pra gente aí. Boa. Bom, eu lembrei agora da sua pergunta ali, foi do fazer ou não a base, né? Dependendo da Se experiência é do só cara. isso aí. E daí, então, nesse post, foi um post que rendeu muito, e aí eu fiz um vídeo no YouTube a partir do post. E ali eu comento um pouquinho sobre isso, de que a gente tem períodos no ano. Então, tem momentos que você vai render muito, tem momentos que você vai render pouco. E você não pode comparar o período que você está rendendo muito com o período que está rendendo pouco. Por quê? São momentos diferentes. Um deles você está bem treinado, está super bem, está descansado. No seguinte, você já não está mais tão bem treinado, já não está mais tão motivado, porque a prova-alvo passou, você está fazendo uma transição e tal, tal, tal. Mas por que eu estou falando isso? Porque o objetivo, imagina que você tem duas provas-alvo no ano, então você vai ter dois picos, né? Então você vai fazer competir, vai fazer uma transição, vai competir, vai fazer uma transição. Agora, essa transição, você tem que recomeçar o ano melhor do que você começou o ano anterior. Então, se antes, no ano anterior, e aqui vou chutar absolutamente, como se a pessoa estivesse só fazendo rodagem, tá? De maneira absolutamente simplista. Se você estava fazendo uma semana de rodagem lá de 60 quilômetros em janeiro de 2025, cara, em janeiro de 2026, você vai fazer 10, 15, 20% a mais nesse período de base. Então, você começou uma base melhor do que estava a base anterior. Então, a base ela é necessária para todos os atletas. O que acontece é que, se você, nas transições de ano, né? Mas vamos supor que entre uma prova e outra, o Natan tem uma prova em maio e outra 2 meses depois, talvez você não precisa colocar uma base aqui no meio. Você pode seguir em período específico e competir novamente. Mas uma base por ano, pelo menos, cara, bem, bem, bem importante que tenha, até porque o corpo não aguenta a pancadaria, a cabeça não aguenta a pancadaria e a agenda não aguenta a pancadaria. Então essas três coisas precisam de um período um pouco mais tranquilo de base. E não é à toa que todos os atletas de basicamente todos os esportes fazem uma pré-temporada, Exatamente. né? Um treinamento base, assim, né? Esse período de pré-temporada que, por exemplo, né, o pessoal agora lá do hemisfério norte, né, tá passando, porque começa a nevar lá, fica mais difícil de acessar as montanhas também, aí eles optam por dar uma pausa às vezes, e aí quando retomam fazer esse treinamento base, assim, né? Justamente por causa disso, assim, né? Para ter um estímulo diferente no corpo também, né? Muda os estímulos fisiológicos que o teu corpo está respondendo e muitas vezes, ou na verdade, idealmente, isso aí tem que te colocar num patamar superior ao que tu tava no ano passado, assim, né? Se todos os períodos foram bem feitos, assim, né? Então, concordo contigo aí, eu acho que quem pensa dessa forma aí, né, que não vale a pena fazer só porque já tem bastante quilômetros aí nas pernas, tá deixando dinheiro na mesa, assim, né? Ou tá deixando Uhum. minutos na mesa aí num pace. Eu acho que isso Boa. faz sentido, sim. É, eu não sei se a gente vai falar sobre isso lá na frente, mas eu vou falar aqui qualquer coisa, você exclui a pergunta, Nathan. Mas você falou uma coisa que ela é muito legal, que é o pessoal, isso é mais normal no hemisfério norte, onde as pessoas têm um inverno muito rigoroso. Então, chega um momento que já não dá mais para ir para a montanha para fazer corrida de trilha. Por quê? Porque a montanha está congelada. Então, o que os caras fazem? Eles vão fazer esqui. Ou chega um momento onde as pessoas acabam usando muito mais a bike. E isso é bem interessante, né, nesse período do ano. E às vezes a gente pode colocar coisas muito simples, tá? Como, por exemplo,
Ah, você faz musculação 2 vezes por semana, talvez da base você pode fazer 3, para te dar uma base de força muito boa para o ano seguinte. Ah, você só corre em trilha, começa a correr mais em asfalto. Ou você é do asfalto, vai fazer um trekking em trilha, faz natação, faz bike, vai jogar tênis. Cara, é legal que você varie realmente esses estímulos. Pode ser muito importante para ter um estímulo totalmente diferente. E até dentro do próprio esporte. Isso, eu até fiz um post ontem sobre isso. Eu gosto de correr provas de 40, 50 quilômetros. Então, esse ano eu fiz os 50 quilômetros no Ushuaia, eu fiz uma prova de 30K lá na Hungria e eu fiz os 70K em Floripa. Agora, final do ano, eu estou treinando uma meia maratona de asfalto. Cara, uma meia maratona de asfalto, ela te expõe a um treinamento completamente diferente do que eu fiz o resto do ano. Então, para mim é excelente, porque é menos tempo, exposição, eu tô treinando uma coisa diferente, então estou muito motivado para treinar isso. E esse final de semana, por exemplo, eu vou fazer 6 vezes 3 quilômetros. Cara, isso eu jamais faria se eu estivesse treinando uma ultra de asfalto. Então, em ritmo de meia maratona, né? Então, olha só que a própria meia maratona é um baita treino. Então, é interessante você se inscrever em provas diferentes. Eu estou implementando isso para vários atletas que eu treino, que treinam ultra principalmente, sugerindo treinar para uma prova, uma meia maratona de asfalto, porque isso faz com que a gente faça um trabalho completamente diferente. Então, é muito legal, às vezes, dentro do próprio esporte, variar os estímulos que você está recebendo. E nesse teu caso aí, né, tu gosta de fazer essas provas entre 40 e 60 quilômetros e se inscreveu para uma prova mais rápida, só que uma prova de 21, né? Não é uma prova de 5K, assim. Essa distância de 21 tem alguma explicação ou é só porque calhou de ter uma prova de 21 aí nesse período que tu estava querendo? Ou, por exemplo, talvez fazer uma de 5K e treinar, fazer um treinamento específico para fazer uma de 5K nesse período do ano, talvez não seria tão eficiente? O que que tu pensa sobre isso? Qual que seria a distância aí, ideal para ti? Seria 21 mesmo ou um de 5K também faria sentido? Não tem nenhuma explicação fisiológica, é por eu gostar de meia maratona mesmo. Ano passado eu fiz, o meu RP era de 2019, então eu pensei, cara, preciso resolver isso aqui, né? Pô, já estou bem melhor do que 2019. Tanto que eu fiz um RP por 7 minutos na meia maratona, ou seja, dá para ver como evoluiu bastante. E aí eu simplesmente gostei, tem uma prova perto de casa que é bem organizada, só que essa prova ela tem 5 e 15 quilômetros também. Mas eu estou optando por 21 porque sempre foi a prova que eu mais gosto. Eu acho a prova de 5 e 10K provas muito difíceis, cara. É muito dolorido, cara. É muito pesado. E o 21 é uma prova que, pelo menos até o 12, 13, você curte. Depois ela começa a doer também. Mas até lá, pelo menos dá pra aproveitar um pouquinho. Tá, e aí bateu o RP ano passado, então, e esse ano qual que é a ideia? Bateu o RP de novo? Vou fazer mais um jabá aqui. Eu fiz ontem um post falando sobre isso. A minha ideia é bater o RP. Ano passado eu fiz 1 hora 32 e 35. E esse ano eu tenho convicção de que o RP sai, porque eu estou me sentindo muito bem, eu estou repetindo os treinos, então eu consigo ver a evolução na repetição dos treinos, sabe? E isso até é um ponto. Repitam os treinos, galera. Repetir treino é muito legal que você consegue comparar e ver essa evolução. Por exemplo, eu fiz um 8 vezes de 2 quilômetros que ano passado foi entre 4,22 e 4,27. Esse ano foi entre 4,12 e 4,15. E eu lembrei que eu sofri bastante ano passado. Esse ano eu sofri talvez até um pouquinho menos do que ano passado. Então, pô, isso já me dá um indicativo de que o RP vem. Pô, Mas eu tô 4,15 pensando. dá um sub 1,30 aí, hein? Então, tô pensando em arriscar esse sub 1,30 aí, só que a probabilidade de uma quebra é altíssima daí, né? Mas, mas como diria um amigo meu, cara, azar, só você vive uma vez na vida. É Que isso eu vou aí. tentar. É uma maneira de viver, né? Vivendo perigosamente. Pô, eu só fiz uma meia maratona, né, na vida. E fui também com o objetivo, isso foi em 2022, foi a meia da reserva aqui no Rio. E foi com o objetivo de sub 1,30 também. Consegui cravar 1 hora, 30 minutos e 1 segundo. Putz, então não é sub 30, né? Não é sub 1,30. Não, era o objetivo, mas na prática não saiu. Não, deixa eu falar que o meu RP do ano passado, 1 hora 32 e 35, foi nessa prova, só que ela passa dentro do túnel. E o túnel tem na ida e na volta. Então o túnel tem os 700 metros. E eu não sei se foi isso. Mas a prova, quando eu cheguei, quando eu passei o pórtico, eu dei o pause e deu 20 quilômetros, ponto 98.
Então não deu uma meia maratona. E aí o Garmin não conta como o recorde pessoal. Então meu recorde pessoal tá lá como 1h39, eu acho, uma coisa assim. Uma Falei, puta, cara, sacanagem. se acontecer a mesma coisa esse ano, eu vou continuar correndo, passando pórtico Continua. até. É. Não, ou já coloca antes, se tu tiver mais pra trás, né, bem antes do pórtico, já aperta pra começar antes de passar pelo Ah, chipzinho. Boa. Não, pior que no meu, quando eu fiz essa daí, eu pausei, na hora que eu pausei, passei pela chegada e pausei o meu, deu exatamente 1h29,59. Daí eu, pá, veio, né, subiu em 30. Mas aí quando saiu o tempo oficial, 1h31. Daí, bah, sacanagem, Putz. cara. Mas lá no Garmin tá 1h29,59. Com certeza, não, ele eu Ah, tá, deixei, nem então alterei. Ai, ai. Pô, mas essa prova é muito boa, meu. Eu gostei mesmo da tá distância, boa. assim. Eu acabei que eu nunca mais fiz nenhuma meia porque eu acabei migrando mais pro trail, assim, mas se eu tivesse ficado no asfalto, acho que eu teria feito mais meias aí. Mas quem sabe ano que vem dá pra fazer alguma. Mas a gente deixa É, pra falar sobre isso aí no final do episódio. isso. E aqui em Floripa a gente tem essa meia que ela é final de novembro. Então é uma época boa, né? Que você, pô, termina a última prova até setembro, outubro, por aí, você tem lá 1 mês e meio, 2 para treinar, e aí você já vende muito volume, cara, é só treinar a especificidade da meia maratona. Então é uma época muito boa para te manter treinando uma coisa totalmente diferente. Uhum. Ah, boa. Show. Esse próximo mito aqui tem a ver até com um assunto que tu comentou ali, né? Que falou que tem pessoas que, tá treinando 2 vezes por semana, treino de força, aumenta, né, para 3 vezes por semana. E é um mito que, né, mais ou menos sobre esse assunto aí, que é fazer musculação genérica já é suficiente para prevenir lesões e para correr sem dor, né, após o período base, né? Isso é uma coisa que eu escuto bastante aqui na clínica Uhum. também, né? O pessoal às vezes quer pegar mais firme num treino de força, numa musculação nesse período para, né, diminuir as chances de se lesionar durante o ano seguinte, assim, né? E a gente sabe que, assim, fazer as coisas simplesmente por fazer ou fazer de qualquer jeito, assim, não sempre vai trazer o resultado que a gente está buscando, assim, né? E hoje em dia a gente sabe que a maior parte das academias que a gente tem aqui no Brasil, elas são muito voltadas para uma hipertrofia, né? Para o esporte, na verdade, ali principal acaba sendo às vezes o fisiculturismo, né? Então o pessoal quer crescer músculos, né? Quer aumentar o volume muscular, é muito voltado para aparência e o treino que a gente faz para uma hipertrofia, para fazer o músculo crescer, ele é muito diferente de um treino que a gente vai fazer para conseguir correr com mais performance e para conseguir correr diminuindo a chance de se lesionar, né? Para conseguir proteger melhor as articulações ali, para conseguir correr sem sentir dor, né? Então, o tipo de treino que você vai fazer, ele precisa ser um treino muito mais específico para aquilo ali, né? Então, se você vai para uma academia que só tem máquinas, como eu imagino que a maior parte das pessoas que estão ouvindo aí que treinam na academia do prédio, deve ser uma academia assim, que tem às vezes as máquinas ali, né? Tem a cadeira extensora, a cadeira flexora, tem às vezes um leg press. Esse tipo de exercício, ele vai até certo ponto, né, te ajudar para ganhar força e proteger as articulações, mas ele chega num limite ali que a corrida, e principalmente a corrida em trilha, ela requer coisas além daquilo ali. Então aquilo ali te ajuda para algum ganho de performance, alguma prevenção de lesão, mas ela não chega lá onde poderia se você estivesse fazendo um treino mais específico para aquilo, né? E aí o tipo de treinamento que, né, eu imagino que o Alex prescreve, né, para os alunos dele, o tipo de treinamento que a gente trabalha com os pacientes aqui na clínica, que são exercícios que são mais, que se traduzem melhor para o nosso esporte, assim, né? E tem um conceito, né? Lembrei agora que é a lei de Pareto. Não sei se tu já ouviu falar do 80-20. Já ouviu falar disso aí? Aham, mas eu acho que é legal você explicar, mas eu tô ligado o que que é. A lei de Pareto, né, ou o princípio do 80-20, ele diz que geralmente 80%, e a tendência é que 80% do resultado que a gente tem em alguma tarefa, ele vem de 20% do estímulo que a gente está dando. Então o Pareto, né, que foi quem descobriu esse princípio, ou quem elaborou melhor esse princípio, ele diz a lenda, né, que ele descobriu isso aí olhando a plantação de tomates que ele tinha no jardim dele, na casa dele, e aí ele viu lá que, pô, de 10 tomates que ele conseguiu colher, ele viu que 8 desses 10 estava vindo de 2 pés só de tomate. E o restante dos outros
estavam vindo dos outros, assim, né? Então só Uhum. 2 daqueles ali estavam produzindo 80% do resultado. Então esse é o princípio do 80-20. Não sei se ficou bem claro, assim, né? Mas Uhum. basicamente ele diz que às vezes, de todo o estímulo que a gente vai dar, muito dele se perde e não traz o resultado que a gente quer, e muito do resultado vem de poucos estímulos que a gente vai dando, né? Essa é a tendência, uma tendência global, né, que existe. E num treinamento, né, quando a gente vai falando disso, a gente pode ver quais são, talvez, aqueles exercícios que vão trazer um resultado exatamente para aquilo que a gente quer. Porque se eu conheço bem, né, o pessoal que está assistindo a gente, tipo, a gente gosta de correr, a gente não quer ficar muito fazendo treinos na academia, a gente quer Uhum. passar a maior parte do tempo possível correndo e a gente quer conseguir correr melhor e prevenir lesões que vão nos tirar da corrida, né? Então, quais são ali os exercícios mais eficientes que eu consigo fazer para conseguir melhorar minha performance e me deixar correndo sem dor? Então, são aqueles exercícios que são mais específicos para o nosso esporte, assim, né? Então, muitas vezes, às vezes não faz muito sentido a gente ficar fazendo vários exercícios que não vão trazer um resultado que a gente quer, quando na verdade, né, a gente poderia estar otimizando o nosso tempo, otimizando a nossa energia ali e conseguir estar tendo melhores ganhos, né, que vão nos ajudar a ter um ano seguinte, né, correndo melhor, né, com mais performance e com menos dor, né? Eu acho que essa Sim. lei de Pareto aí acaba se aplicando também, né, dessa maneira aí que a gente pode ver isso. Boa. Essa e é uma lei aplicável a tudo na vida, né? Teoricamente, tudo que você faz, 80% do resultado vem de 20% do seu esforço. Então, tem bastante coisa que pode ser aplicado aí. Especificamente sobre o que você falou dos treinos de força, cara, eu vou falar de novo. Eu fiz um vídeo também sobre isso lá, tá lá no YouTube, porque os estudos eles geralmente trazem assim, qual o melhor treino que o corredor vai render melhor. Beleza, a gente sabe, muito peso, poucas repetições. Só que esses estudos geralmente eles trazem 12, 14, 16 semanas. A gente tem 52 semanas no ano. Então, e a gente tem pessoas que nunca fizeram musculação. Não posso chegar um cara que às vezes tá com sobrepeso, não sabe agachar e falar assim, cara, coloca o seu peso corporal nas costas e sai agachando 2 repetições. Não dá. Então precisa ser feito um trabalho preventivo e prévio, né, na verdade. E aí eu fiz um vídeo sobre isso, explicando quais são as fases, as etapas do treinamento, porque a gente pensa em. A gente falou aqui, a corrida tem a fase de base, fase específica e competitiva. A musculação também tem isso. A gente também Uhum. tem essas fases diferentes no ano. Então, se você quiser usar o período de base da corrida para aumentar o seu treino de musculação, eu acho que é muito positivo, pode ajudar bastante no decorrer do ano. Inclusive, você pode fazer essa inversão. Pô, começo da preparação, muita musculação, conforme vai passando a preparação, você vai diminuindo isso, vai tirando musculação e vai aumentando a corrida, você vai fazendo como se fosse um cruzamento, né? Então isso faz bastante sentido e pode ser usado. Mas eu até queria te perguntar sobre isso, existe alguma coisa preventiva do ponto de vista assim, da quiropraxia que você pode fazer no trabalho de base que é meio que cumulativo, que vai te trazer benefícios lá na frente? Tem uma bola nas costas aqui porque a gente não comentou sobre isso. Mas, por exemplo, o trabalho de força é assim, você pode fazer muito trabalho de força agora, pensando em sustentar para o ano inteiro. Eu não sei se tem alguma coisa preventiva que você pode fazer por ter mais tempo, por treinar corrida um pouquinho menos, que vai te ajudar lá na frente? Cara, então, é que a quiropraxia em si ela é uma profissão, né? E aí dentro da profissão a gente tem várias técnicas que a gente pode estar trabalhando, assim, né? Uhum. O objetivo principal da quiropraxia vai ser melhorar a função articular, né? Tudo relacionado ao movimento do corpo, né? Deixar o corpo se movimentando de forma mais eficiente, e aí isso tanto trabalha de forma tratamentosa, né? Isso trata algumas doenças, né? As que a gente mais acaba tratando aqui na nossa clínica são hérnias de disco, né? Essas doenças discais, lombar, cervical, alguns tipos de artrose, bico de papagaio, né? Esse tipo de degenerações também, que vão afetando a nossa coluna e as demais articulações ao longo do tempo. E aí o que a gente quer é melhorar a função articular, como que o corpo está se movimentando. Quanto melhor tiver se movimentando o corpo, né, com mais mobilidade, com mais estabilidade, com mais força, a gente vive, né, sem
mais lesões, né? Então esse é o objetivo geral da quiropraxia. Então para isso a gente pode usar várias estratégias, né? Aqui na nossa clínica a gente acaba usando o ajuste articular, né? Que é esse movimento que a gente faz específico nas articulações, a gente usa os exercícios também, a gente prescreve algumas coisas para fazer em casa. Então, mais especificamente pensando nas lesões da corrida, é claro que a gente sempre precisa fazer uma avaliação para ver o que cada pessoa está de fato precisando, né? Não vou dizer que todo mundo precisa fazer exercício de mobilidade de tornozelo, por exemplo, né? Que aí tem os exercícios que você pode fazer, tem os ajustes que a gente faz que vai melhorar a mobilidade, então não é todo mundo que precisa de mais mobilidade no tornozelo. Tem gente que talvez já tem muita mobilidade, tem até talvez uma instabilidade do tornozelo, que não precisa fazer mais mobilidade, ela precisa talvez fazer um trabalho de ativação daquela musculatura estabilizadora, musculatura intrínseca do pé e do tornozelo, que vai dar mais segurança para ela correr nas trilhas, assim, né? Então vai depender muito de cada pessoa, assim, né? Inclusive, falando sobre, né, sobre o pé, eu lembrei agora de um estudo que eu li essa semana, eu ia até trazer aqui, mas eu acabei não preparando ele, mas eu vou falar de cabeça mais ou menos o que eu lembro, que foi um estudo, inclusive, da USP, foi publicado na USP, eu achei em inglês, né, num site aqui de estudos mesmo, mas depois eu fui ver que era da USP aqui. E ele estava falando sobre como alguns exercícios específicos para os pés, ele fala, né, foot core exercises, exercícios para o pé, diminuíram o risco de lesões relacionadas à corrida em mais de 2 vezes, comparado com o grupo placebo que não fez, o grupo, na verdade, controle, né, que não fez esses exercícios. Então foi um estudo bem legal, porque ele acompanhou por bastante tempo, se eu não me engano foi 12 meses, ele acompanhou os indivíduos, foi mais uns 160, se eu não me engano, e aí o grupo que fez os exercícios para o pé teve uma chance 2 vezes, né, menor de ter lesões relacionadas à corrida do que o grupo que não fez. Então, assim, é esse tipo de exercício que talvez não é um exercício ali que você vai talvez ver mais performance necessariamente, mas é um exercício que te ajuda a conseguir prevenir lesões, né, o que, né, de maneira indireta talvez vai ajudar também na performance, porque tu consegue imprimir mais volume de treino se você não precisa ficar parando para tratar lesões ou precisando parar de correr, né. Então, voltando para a tua pergunta, né, a quiropraxia como um todo, né, por ser uma profissão, assim, a gente tem várias técnicas, né, que a gente pode ir utilizando, várias abordagens, né, tudo com o intuito de melhorar como que aquele movimento está acontecendo, não só não só deixando com mais mobilidade, mas ver o que cada pessoa está precisando, né, pode ser que tem gente que está precisando de mais mobilidade, outros estão precisando de uma ativação melhor, outros de mais força, realmente naquela articulação ali, ou no glúteo médio de um lado que não está contraindo da maneira adequada, e aí a gente vai trabalhando, né, de forma sempre personalizada, né? Não sei se respondi a tua pergunta aí. Não, respondeu sim, é porque eu acho que é o momento que eu não vou chegar para o Natan tá há 4 semanas da prova-alvo dele e falar assim, Natan, agora vamos fazer mais musculação, vamos parar, vamos para quiropraxia, fazer não sei o que e tal. Não é o momento para fazer isso. Agora, no período de base, é o momento que a gente pode fazer isso. Sabe aquela de, cara, aquilo me incomodou a temporada inteira, aquela dorzinha aqui, pô, senti que tava meio travado aqui, não dava, pô, senti que faltou força naquele setor. Aqui é o momento para você ir lá e consertar o que precisa ser consertado. Então, realmente, é um momento bem interessante para fazer isso, né? Pô, com certeza. Seu Alex, foi bastante mitos aí, né? Bastante mito. E, na verdade, assim, esse é um assunto gigante, né? E conversando com o Alex aqui antes de gravar esse podcast, a gente já está há algum tempo querendo fazer um negócio mais participativo, vamos colocar assim, né? Que a gente consiga ver, na verdade, vocês também, né? Que estão ouvindo a gente aqui e ter uma interação maior, né? E aí a gente pensou criar uma comunidade, né? Porque, cara, deixa eu até te falar isso aqui, desculpa, Nathan, já te falei... Mas, cara, é muito legal quando eu chego nas provas, e eu fui esse ano no Baú, no La Mission, e eu vou passando e as pessoas falam, pô, Alex, eu ouço vocês sempre lá no Trail Lab, pô, que massa, não sei o que. Cara, é muito legal ser abordado por pessoas que a gente não conhece e falar, pô, eu ouço vocês lá, porque às vezes a gente tá aqui trocando uma ideia com a impressão de que ninguém tá ouvindo, mas tem gente ouvindo, né? E realmente é muito legal. Então a gente sempre falou sobre isso de, pô, será que a gente não consegue juntar essa galera, reunir uma galera para fazer alguma coisa nesse sentido? E aí, desculpe te interromper, pode seguir aí, Nathan.
Não, mas a ideia é justamente isso, né? Complementou muito bem, é isso, Alex, muito obrigado. Mas a gente pensou justamente em usar esse tema, né? Que agora, né, novembro, chegando dezembro, assim, é um período muito bom da gente focar nesse treinamento base e a gente sabe que muita gente não sabe muito por onde ir, né? Então a ideia de falar isso nesse podcast é de trazer um pouco de luz nisso e aí a gente pensou que talvez ia ser interessante da gente marcar um workshop, né? Alguma coisa que a gente pudesse se dedicar mais tempo tanto para trazer mais conteúdo, para ajudar, né, vocês a estarem conseguindo realmente montar um treinamento base, uma pré-temporada aí de 2026 mais eficiente, né, lembrando do princípio do 80-20 ali, né, fazer aquilo que realmente vai fazer sentido para esse momento e para a gente conseguir ter esse momento de troca também, né, tipo, a gente trazer esse conteúdo, depois abrir ali para a gente se conhecer, para fazer eventuais perguntas sobre esse assunto. E aí a gente reservou o dia da quinta-feira, dia 20 de novembro. Então esse podcast ele vai sair numa sexta-feira, dia 7. Então, sem ser na próxima semana, na outra, dia 20 de novembro, às 19 horas, um horário para a gente estar junto e ter esse tempo aí para conversar e fazer esse workshop aí. E aí o Alex vai dar mais detalhes. Bom, então, como a gente conversou, a gente quer realmente as pessoas. A gente quer reunir as pessoas, né? Então, por isso que a gente não vai cobrar nada para esse workshop para quem estiver ali online ao vivo com a gente. Então, quem quiser, entra. Enfim, o Natan vai passar mais detalhes depois, até aqui na descrição também. E tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente também. Já tem aqui na Mas para que. descrição um link, que aí vai Ah, entrar boa. direto no grupo já. Boa, boa. Então, participa ali ao vivo, não tem custo nenhum. Pô, Alex, mas eu queria, não posso, eu quero a gravação e tal. Aí foge um pouquinho da nossa proposta, mas a gente não quer deixar, porque às vezes é uma questão de não poder participar mesmo no horário, né? Então a gente vai disponibilizar aí por um preço simbólico, que é de R$ 30, e aí vai ficar com a gravação depois, né, para assistir. E até às vezes a pessoa que quiser assistir ao vivo, participar ali com a gente, mas também quer ter a gravação para depois, se quiser pagar os R$ 30 para manter essa gravação, beleza, também pode fazer, né? E aí, obviamente, quem treina comigo, quem é meu aluno, quem é cliente do Natan, principalmente no Corredor Sem Dor, a gente está vendo como vai fazer aqui para disponibilizar sem custo a gravação ou com algum desconto especial, enfim. Essas pessoas certamente vão ter alguma coisa especial aí. Acho que é isso, né, Natan? Perfeito, é isso aí. E essa é uma maneira aí também de você aí que está apoiando a gente, né, que assiste o nosso conteúdo aí desde o começo e quer apoiar o nosso trabalho para a gente conseguir continuar também fazendo isso, a gente vai conseguir continuar. Mas enfim, tem custos, né, que a gente tem aqui, a gente tem o software que a gente usa aqui para gravação, tudo isso tem custos, né, em dólar, inclusive. Então essa Principalmente o tempo, né? Porque eu poderia estar trabalhando, o Natan poderia estar fazendo outra coisa que atendendo alguém que certamente traria retorno, né? E assim, a gente faz isso porque a gente gosta de passar tempo junto e é um assunto que a gente gosta de conversar. Mas é uma forma aí você também de estar apoiando o nosso trabalho, Uhum. de estar, né, falando pra gente que você curte o que a gente está fazendo e até agora a gente nunca tinha feito nada cobrando e a gente não está fazendo aqui agora também, mas se você, né, quiser apoiar o nosso trabalho aí dessa forma também e garantir já essa gravação para poder assistir em outros momentos também, eu vou deixar aqui um contato também abaixo do grupo, né, na descrição, abaixo do link com o grupo para você acessar, né, de forma grátis, onde vai o link ali no dia 20, tem uma opção aí de você conseguir adquirir já essa gravação. Então é uma Boa. coisa aí que a gente está empolgado aí para fazer, estamos estamos preparando um material legal aí para trazer para vocês no dia 20 e espero encontrar aí todos vocês lá ao vivo com a gente 19 horas. Boa. E daí, não sei, Natan, se talvez vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar aqui uma ideia que a gente está tendo. A gente talvez pensou até em fazer um trabalho como se fosse uma imersão de treinamento de base, ou de período de base, né? Então, seria aí um treinamento, algo nesse sentido, talvez 2, 3 meses, treinamento de base, pelo meu lado, mais uma parte do Natan ali, um trabalho preventivo, enfim. A gente está pensando em alguma coisa nesse sentido, mas não sei se faz sentido para a galera que ouve aqui também, porque a gente sabe que muita gente já tem treinador e tal. Então, lá também a gente pode conversar sobre isso, se fizer sentido para as pessoas que estiverem lá e também para quem está ouvindo aqui, a gente pode pensar em lançar alguma coisa aí, tentando ser um custo bem, bem tranquilo para que todo mundo possa adquirir, mais ou menos essa mesma ideia, que a gente está pensando em formas de monetizar
mas a gente não quer perder principalmente a ideia que é o Trio Lab, que é a gente chegar aqui, abrir a câmera e falar de coisas que a gente gosta. Então a gente não quer perder isso, mas também está pensando em uma maneira de monetizar. E acho que nunca vai perder esse sentido gratuito que a gente tem aqui. Inclusive, esse primeiro evento aí, que é o de R$ 30, a gente pensou, cara, a gente quer dar a oportunidade de ser de graça também. Só que aí precisa estar lá ao vivo para conversar com a gente, para trocar ideia, para fazer sentido, né? Então, basicamente é isso. Não sei se o Natan vai ficar pistola comigo agora, porque eu já falei isso antes, mas eu acho que é massa que as pessoas também deem as suas opiniões aqui. Não, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente está conversando, né, sobre essa ideia, assim, e quer ver se isso vai fazer sentido também para vocês. Eu acho que no dia 20, né, a gente traz esse material e vai ser legal poder conversar mais com vocês, né, ver, não é ao vivo no caso presencial, né, mas pelo menos ao mesmo tempo, né, a gente conseguir se ver e ver se uma ideia como essa faz sentido para vocês também, né, de um acompanhamento, né, eu trazendo mais essa parte da prevenção de lesões, o Alex né, essa parte de performance, talvez um acompanhamento aí durante esse período base aí, foi algo que a gente pensou que talvez possa ser interessante aí, mas aí a gente conversa mais no dia 20 de novembro, às 19 horas. Até tive uma ideia aqui, Natan, para trazer muita gente ao vivo ali com a gente pode conversar para o Natan fazer por vídeo sem camisa. Caraca. E aí eu acho que vai... Mas aí vai cair os servidores, cara. Pô, não... Vai ser estilo o site do La Mission hoje às 10 da manhã, sobrecarga. Caraca, mas aí R$30, tu tá me... Pô. Daí tá muito barato, né? Caraca, tá barato demais, né? Imagina. Então mudamos, na verdade, vai ser R$270, pessoal. Não, dá uma pesquisada nos OnlyFans, quanto é que tá isso aí. É muito mais caro, mano. Muito mais caro do que isso. Tá louco, Deus o livre. Vamos pro nosso próximo quadro, pelo amor de Deus, então, seu Alex? Quero trocar essa imagem da minha cabeça, pelo amor de Deus, puxa outro assunto. Por favor, vem. Roda a vinheta. Nosso próximo quadro, então, né, para sair logo desse assunto, é a pergunta do ouvinte. E a pergunta do ouvinte dessa semana, desse mês, foi do Caê Viana. Ele perguntou assim: o que incluir nos treinos e como treinar para ser mais ágil nas subidas, tanto em relação à força como ao cardio? Essa aí eu vou deixar para ouvir primeiro o que o senhor Alex tem a dizer. Boa. Eu só queria levantar uma hashtag aí antes, Natan sem camisa, se a gente puder colocar aí nas redes. Olha, já tem bastante vídeo ali no treino tropical, né? Mas não precisa nem pagar. Papai Gossenheimer sem camisa. Sobre a questão ali da subida, é muito legal isso porque vou falar algo que é um assunto sensível e que muitas vezes a gente não quer falar. Mas a questão, se você quer subir bem, um ponto extremamente importante, não carregue peso extra. E quando eu falo peso extra, é realmente composição corporal. Então, se você realmente quer subir melhor e você está com algum tipo de sobrepeso, cara, esse é o primeiro ponto. Vai fazer você subir muito melhor. E eu estou falando para quem tem sobrepeso, para quem não tem, para quem pode perder peso, né? Eu sei que tem pessoas que já estão no peso ideal e aí esquece isso, né? Então, primeira essa questão. O peso corporal é muito importante na subida. Seja músculo, seja gordura. Às vezes, se é um marombeiro, tá lá com um braço de 40 centímetros cada lado, e talvez você queira isso, e tá tudo certo. Mas esse é o meu problema. Isso vai te tirar desempenho na corrida, na subida com certeza. Subida, peso corporal é extremamente importante. Pensa que acho que já falei isso aqui 1000 vezes, mas quando a gente corre, a nossa relação de força, a nossa força ela é relativa por peso. Então, se você tem 50 quilos e você consegue carregar 50 quilos enquanto você corre, a sua relação é de 1 para 1. Se você tiver ao invés de 50 quilos, você tiver 40 quilos e aí consegue carregar 50 quilos, a sua relação ela é diferente. Você fica mais forte sem ganhar força, simplesmente porque você está carregando menos peso. Então, peso corporal é muito importante. Outro ponto, força, né? Obviamente, a gente tendo mais força vai ficar mais fácil subir. Então, se você for mais forte, musculação resolve esse problema. Então, vai fazer treino de força. Muito peso, pouca repetição. Pô, Alex, mas eu nunca fiz musculação, ainda não posso fazer isso. Beleza, começa lá da base, faz um trabalho para depois chegar lá na frente e ganhar bastante força. E eu tenho convicção, se você não faz trabalho de musculação e você começar a fazer
o famoso 3 de 10, você já vai ganhar força, porque você tem ainda muita força para ganhar. Depois disso, depois de peso corporal e depois de força, a gente vai trabalhar em VO2 máximo. VO2 máximo é extremamente importante. Como é que se trabalha o VO2 máximo? Altíssima intensidade, curto espaço de tempo. Por exemplo, repetições de 1 minuto, repetições de 1 minuto e meio, repetições de 2 minutos, 3 minutos, mais ou menos por aí. E até engraçado porque e a intensidade é realmente muito alta. Até engraçado porque eu tenho estudado muito ultimamente a questão de treinos intervalados, porque eu vou dar uma aula lá na pós-graduação do Guilherme sobre provas, sobre treinamento de provas de 15 a 30 quilômetros, se não me engano. São provas um pouco mais curtas. E então eu vou levar os estudos, o que os estudos falam sobre treinamento intervalado. E é muito difícil encontrar um estudo que diga assim, o melhor treino intervalado é esse, ou essa é a característica. Então, assim, se alguém te falar assim, esse aqui é o treino intervalado ideal, desconfie, porque não existe isso. Tem muitas sugestões, muitos treinos diferentes, públicos diferentes. Inclusive, a gente já sabe que treinos intervalados para um público melhor treinado tem um rendimento melhor, para outro público menos treinado, o melhor treino é diferente, então tem que tomar muito cuidado, não existe o ideal, né? Mas treinos intervalados de alta intensidade e curta duração com recuperação completa são as melhores maneiras, aparentemente, de melhorar o VO2 máximo. O que isso quer dizer? Por exemplo, 10 vezes de 2 minutos com 2 minutos de intervalo. Esse intervalo caminhando ou parado. Porque altíssima intensidade, 2 minutos, e 2 minutos você descansa praticamente completamente. Aí você vai e faz outra repetição. Numa intensidade tão alta que você não consegue manter de maneira contínua. Então, VO2 máximo, força e peso corporal. Essas 3 coisas, cara, excelente para quem quer melhorar na subida. Boa. E eu senti uma nuance na pergunta ali do Caê, que eu não sei se foi proposital ou não, mas ele colocou ali tanto em relação à força como ao cardio. O que eu entendi, talvez, dessa parte aí que ele colocou entre parênteses, é que, e foi uma dúvida que eu tinha também quando comecei a correr em trilha, que às vezes eu notava que eu tava muito ofegante na subida, tava ficando muito ofegante, assim, de não consegui mesmo, tipo, respirar mais direito, só que eu olhava pro batimento cardíaco e o batimento cardíaco tava em 120, tava em 115, assim, só que tu tá extremamente ofegante. Então, assim, às vezes fica difícil da gente saber, tá, mas o que é? O meu cardio que eu tô precisando melhorar ou é minha força, assim? Pô, mas o cardio, parece que meu coração nem tá sendo recrutado direito aqui, mas eu tô, tipo, eu tô hiperventilando, assim, né? Muito ofegante, assim. Eu acho que talvez essa pergunta ali do Caio também tem a ver com isso, com essa dúvida ali de saber, tipo, tá, o que eu tenho que treinar? Mas será que é mais força ou será que é treinar mais a parte cardiorrespiratória? Como que faz para saber o que talvez, voltando lá para a lei de Pareto, né, do 80-20, o que vai ser o mais eficiente, talvez, para mim, assim? Tem alguma dica que tu daria nesse sentido? Primeiro que eu acho que o que você falou ali, provavelmente é o seu marcador de frequência cardíaca que tá errado, e que é bem normal, tá? Bem normal mesmo, porque teoricamente, quando você fica ofegante, é uma resposta, porque o que é você sentir por que você sente ofegante? Porque o seu corpo está precisando de mais oxigênio. Então você está hiperventilando para entrar mais oxigênio. Então aquilo acontece para que todo o sistema consiga enviar mais oxigênio lá para o músculo, porque o músculo está precisando de energia. Então, se você está fazendo um exercício que ele é mais intenso do que você pode treinar naquele momento, você vai ficar com uma frequência cardíaca muito alta para pegar oxigênio, para levar lá para o músculo. Então, você ficar ofegante conversa com a frequência cardíaca alta. As duas coisas precisam estar juntas. Não teria como elas estarem desconexas, né? Mas uma coisa que eu acho que é bem importante é você sentir, o que tá queimando a minha perna ou eu tô ofegante? O que tá? Às vezes é os dois, tá? Às vezes é os dois. E se é os dois, eu acho bom, tá? Porque quando é os dois, quer dizer que você tá em equilíbrio. Agora, se você disser assim, cara, eu tô muito ofegante, mas minha perna tá de boa, é porque tá faltando força. É meio óbvio isso que eu vou dizer, né? E por outro lado, diz assim, nossa, cara, minha perna tá queimando, mas a minha frequência cardíaca ainda tá de boa. Tá faltando a parte central cardio. E para mim, eu sempre separo isso muito, tá? Parte central de condicionamento ali, de coração, e é uma coisa, e a parte periférica lá no músculo é outra. Então, até isso, quando a gente vai pensar em fatores determinantes da prova.
Uma prova de 100 quilômetros, você provavelmente não vai ficar ofegante em nenhum momento. Só que você vai chegar no final, a perna não aguenta mais. Então, claramente, é uma questão muscular. Aí, a prova de 5 quilômetros. Cara, com 1 quilômetro, meu coração está indo pela boca, mas a minha perna pode ir ainda. Então, claramente, é uma questão mais de condicionamento. Então, entender qual que é, isso é para entender qual é o fator determinante daquela prova, né? Mas você pode usar esse conhecimento para aplicar nas suas provas. Cara, eu tô subindo lá e a minha perna ela tá queimando, cara, mas minha frequência cardíaca tá muito boa. Isso pode acontecer, por exemplo, alguém que é muito bem treinado por exemplo, zero isso aqui que eu falei. Por exemplo, uma pessoa é muito bem treinada no asfalto, muito bem treinado. Então o cara tem um condicionamento muito bom. Ele vai para uma subida, nossa, cara, a frequência cardíaca tá de boa, mas a perna tá queimando, porque é um estímulo completamente diferente. E assim como um cara que é muito da trilha e vai para o asfalto também vai sentir o oposto. Então, entender da onde está vindo a sua limitação é muito importante para que você possa treinar aquela coisa especificamente, né? Boa. E eu acho que uma coisa que acontecia também, né, nesses momentos, eu acho que não necessariamente era um erro de leitura do relógio, assim, porque, assim, ele, em outros momentos, ele tende a funcionar bem, mas eu acho que talvez o que poderia estar acontecendo, talvez é um atraso na leitura, assim. Isso tem. Que ele demora, às vezes, para conseguir ver de fato o que está acontecendo, né? Porque ele precisa de alguns segundos ali, às vezes 15, 30 segundos, até equiparar realmente com o que está acontecendo de fato ali, né? Então, acho que isso é uma coisa que pode estar acontecendo, e a gente sabe que, 5 segundos a mais num treino de subida parece uma eternidade, assim, né? Então, às vezes a gente acha que, já passou 1 minuto, na verdade passou 15 segundos, então não deu tempo ainda do teu relógio fazer equilibrar ali, né, e sintonizar exatamente o que está acontecendo. Então, acho que talvez esse atraso, talvez no relógio, né, uma das coisas que poderia acontecer isso, mas talvez uma demora do nosso sistema nervoso autônomo, né, que é o que vai fazer com que a frequência cardíaca aumenta, em comparação com a parte da hiperventilação, que primeiro a gente começa a hiperventilar para depois o coração começar a bater mais rápido, assim, né? Então, talvez esse descompasso ali, né, descompasso não, mas essa cadeia de acontecimentos, né, que vão acontecendo, talvez a frequência cardíaca demora um pouquinho mais para aumentar essa frequência e a hiperventilação vem primeiro, assim, né? Eu imagino que talvez seja algo por aí, assim, né? Porque realmente eu concordo contigo que eu acho que não tem muito como, tipo, tu tá hiperventilando por mais de 1 minuto e a frequência cardíaca não subir. Acho que não tem muito como acontecer. É que são sistemas diferentes, e aí eles têm funcionamentos e tempos diferentes. Tem uma questão que é muito clara, que que todo mundo vai entender, que é a cinética do consumo de oxigênio. Então, quando imagina que você está sentado aqui, você está consumindo pouca energia e a sua frequência cardíaca está baixa, tudo certo. Agora, você levantou e saiu para correr. A partir do momento que você levantou e saiu para correr, o seu gasto energético ele é na hora. Você precisa produzir energia porque você está correndo naquele momento. Tem que ser na hora. Agora, o consumo de oxigênio ele demora. Então, porque tem que captar, tem que transportar, tem que gerar energia. Então, o que acontece? Quando você sai para correr, geralmente o que acontece é que você, mesmo em ritmo muito tranquilo, no começo, os primeiros 10, 15 minutos, você fica ofegante. Por quê? Porque você está gastando muito energia, só que a cinética de consumo de oxigênio ela é mais lenta. Então demora lá uns 10 minutos até estabilizar. A partir do momento que estabilizou, tranquilo, vai embora. Então o que acontece em muitos casos? Eu saio para correr e vou correr a pace 6. Muito tranquilo, muito de boa. E eu saio para correr, cara, 150, 160, a frequência cardíaca, ela começa 150, 140, 135, deu 10 minutos, 12 minutos, a frequência cardíaca está em 128 e o pace está em 550. E aí o que acontece? Chegou, encostou. Por que isso? Porque agora sim você consumiu muito oxigênio, estabilizou, pareou o consumo de oxigênio com o custo energético. E aí, cara, daí vai embora. Aí você vai ficar nesse ritmo eternamente se você tiver músculo para isso. Mas no começo pode dar esse pico. Por quê? Porque são sistemas com funcionamentos diferentes. Um é na hora, rápido, e o outro demora um pouquinho mais. Então, acho que isso também faz sentido. Vocês viram aí, hein, galera? A gente tem o Kipchoge aí com a gente, 128 batimentos cardíacos. Claramente não estava falando de mim, né? Correndo a 5,50. Caraca, 5,50 eu tô em 160. Vai nessa. Senhor Alex, esse podcast aqui tá
o pessoal que tá até aqui, olha, é porque gosta mesmo, viu? Ou porque tá Parabéns, né? preso na fila do banco e não tem nada melhor pra fazer nesse momento, né? Isso. 1h20 já. O negócio é pegar treino longo da galera, né? É isso aí, tem que ser, tem que deixar Daí, pro longão. aí sabe qual que é o problema? O problema não, o nosso ponto positivo é que o cara não vai parar o treino pra trocar de podcast. Ele pensa assim, É. cara, daqui a pouco essa merda vai terminar, É. vou esperar. E não acaba nunca, né, cara? Não, mas já tá acabando, já tá acabando. Só mais meia horinha. É. Não, vamos pro nosso próximo quadro aí, que é o rolê aleatório, né? A gente vai falar sobre. Quer começar com um assunto polêmico aí? Começa aí então, que é o assunto da La Mission. Alex que deu É, essa ideia aí, então agora aguenta. novamente, eu sou um cara equilibrado e ponderado, não trarei polêmicas. Ouvi de outras pessoas que supostamente o, o, o preço do La Mission estaria um pouquinho salgado das inscrições, né? Eu vejo os dois lados. Vou trazer pontos dos dois lados, tá? Por um lado, eu acabei de fazer inscrição para Lavaredo, que é uma prova que eu vou correr ano que vem. Meu primeiro 80K. Para Lavaredo, eu não lembro exatamente quanto foi em real, mas eu, mais ou menos aqui pela conversão, paguei mais ou menos R$ 1.000, 80K, 1.100, mais ou menos por aí. O La Mission, abrindo agora o site, o terceiro lote do 80K está 1.700. Então a gente está falando de La Mission 70% mais caro do que uma prova como Lavaredo, que é conhecida no mundo inteiro. Tá caro? Realmente não tá barato, né? Esse é o ponto óbvio por um lado. Só que por outro lado, eu também vejo que, primeiro, tem gente pagando, tem fila de espera, acabou as inscrições em, sei lá, 2 horas, 3 horas acabou as inscrições. E é importante considerar que a gente não pode comparar La Mission com as outras provas do Brasil. Na minha humilde opinião, que tem relevância zero, né? Mas La Mission é um evento, é diferente. La Mission é muito legal, é uma organização diferente. Todo mundo chega lá e aplaude quando tem um banheiro limpo que você sai. A cada 5 minutos chega um cara lá, limpa o banheiro inteiro, então você entra, tem papel, tem sabonete, o banheiro tá limpo. Aí você olha, tem um monte de restaurante, você olha, tem não sei o que, tal, 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 tal. Tudo isso é muito legal. Tudo isso custa dinheiro. Então, saiba que você está pagando por um evento premium. Então, isso é mais caro. Então, acho que tem os dois pontos. Sim, tá caro, eu acho que tá salgado, mas por outro lado, tá entregando pelo preço que tá cobrando. E aí você tem uma opção, você tem duas opções: se inscrever ou não se inscrever. A partir do momento que você decide que você vai se inscrever, você vai ter que pagar, porque esse é o preço. Porque se não tivesse gente interessada, estaria mais barato. Mas como tem muita gente interessada, tem fila de espera, eu é, eu arrisco a dizer que se eu fosse organizador da prova, eu faria exatamente a mesma coisa. Então, felizmente, não vou trazer polêmicas. Eu acho que tem, dos dois lados aqui tem respostas, né? E E assim, agora eu jogo pro Natan, que o Natan vai trazer a polêmica. não vou trazer polêmica, mas assim, pro pessoal não achar também que a gente tá, né, simplesmente passando pano também pra La Mission, ou enfim, não acho que tem nada a ser passado, não. Mas assim, eu, pessoalmente, eu não pagaria R$ 1.800 para correr uma prova hoje em dia, por causa da realidade, da minha realidade financeira, enfim, eu não acho que faz sentido, eu não estou disposto a fazer esse investimento no momento de vida que eu tô, né? Então, assim, dito isso, eu não vejo problema da La Mission cobrar R$ 1.800, porque assim, é uma prova que hoje em dia eu não vou fazer. O que eu acho que é um problema, às vezes as pessoas ficarem, tipo, reclamando, né, desse valor, como se não houvessem outras opções para a gente estar experimentando a corrida, assim, né? Se a La Mission, a organização, tivesse monopolizando a Serra Fina e ninguém mais pode fazer nenhuma prova naquele local, só a gente, aí eu acho que seria um problema, porque realmente, né, não é algo que faz sentido. Mas assim, a Serra Fina tá ali, né? Quem quiser, né, se propor a fazer uma prova num estilo mais raiz ali, com menos né, coisas aí, menos Glamour, entregáveis, menos glamour. glamour, assim, vai conseguir cobrar mais barato, assim, né? E vai ter um público que vai. Mas, assim, realmente, cobrando esse valor, assim, eles estão, acho que, não sei se esgotou, mas está quase esgotando aí, em menos de 5 horas que eles abriram as inscrições. Então, assim,
tem gente que está disposto a pagar. Eu, hoje, não pagaria esse valor para correr uma prova, assim, que terminaria ali em algumas horas, assim, né? Mas tem muita gente que está disposto, assim, né? Então, assim, eu não vejo problema porque tem outras opções, assim, né? Eu posso escolher correr outras provas, assim. E, assim, à medida que que as outras provas começarem, talvez, a adotar isso aí, de ter mais entregáveis e ter mais glamour, eu acho que naturalmente surgirão outras provas que vão atender às demandas de quem quer uma prova mais raiz e não quer pagar todo esse valor, quer pagar ali 100, 150, R$ 200, 300 no máximo para correr uma prova. Eu acho que isso vai acontecer, mas não vejo problema da La Mission fazer isso também, porque ela entrega muita coisa e talvez vai atrair um público que é um público talvez diferente desse que não está disposto a isso, né? Diferente de mim hoje em dia, né? Pode ser que ano que vem, né, em outro momento de vida, eu decida fazer isso, esteja disposto a investir isso aí. Não é a realidade hoje em dia, assim, mas não vejo isso como um problema em si, né? De novo aí, Boa. não trouxemos nenhuma polêmica, mas essa é de fato a minha opinião, assim, né? Mas olha só, Natan, assim, eu quero deixar bem claro, não tenho patrocínio da Mission, não, nem conheço direito lá o Paulinho, conversei uma ou duas vezes com ele só, não é meu amigo, nada disso, tá? Então não tenho nenhum viés aqui. Mas eu já ouvi algumas pessoas falando, e de outras áreas, não tem nada a ver aqui, que caro é você pagar por uma coisa que não te entrega. Por exemplo, talvez uma prova de R$ 1.000 é mais cara do que uma prova de 1.800. Porque se a prova de 1.800 estiver te entregando, que eu acho que o La Mission entrega, tá? Novamente, eu acho que eu acabei de fazer uma prova em Floripa que eu paguei R$ 480 de 77 quilômetros. Cara, vamos colocar 80, caso de 80K. Paguei R$ 440, La Mission tá 1.800. Olha só a diferença. Eu acho que elas têm o mesmo preço, as duas. Porque essa de 450 que eu fiz, eu não sabia nem se ia ter água. Felizmente teve. Teve água, teve banana e bergamota. Só que estava mal marcado. A largada foi uma vergonha. Era dois caras segurando um negocinho, dois caras segurando uma faixinha. A chegada era um pórtico com duas taquarinhas, assim, um negócio. E, cara, beleza, eu paguei 400 e pouco, sabia que não teria, fui meio que autossuficiente. Agora, já o problema é se essa prova aqui me cobrasse R$ 1.000, daí seria caro. Mas ela não cobrou, ela cobrou 400, então acho que tá justo. Então, quem quiser gastar menos, tem outras opções. Tem provas muito boas. Agora, La Mission é um evento premium. É um evento que vai entregar muito, que vai te entregar banheiro limpo, que vai te entregar largadas sensacionais, que vai te entregar vídeos, que vai entregar muita gente, porra, 3 dias de evento. Tem gente, a partir do momento que o primeiro larga, tem gente largando e chegando o tempo inteiro por 3 dias. Cara, isso custa dinheiro. Você vai chegar lá em cima no topo da montanha, lá vai ter doce de leite, vai ter refrigerante, vai ter não sei o que. Cara, isso custa dinheiro. Então, novamente, eu volto para aquela ideia. Ver se faz sentido para você e aí você tem duas opções, pagar ou não pagar. E uma coisa que eu acho, porque eu gosto muito de pessoas que fazem coisas diferentes, são empreendedores muito bons, e o pessoal do La Mission é isso. Eles conversaram com o pessoal da Simpla, e isso eu não sei se conversaram como foi feito, eu vi aqui porque eu estava acompanhando meus atletas. Eles colocaram sem a taxa de conveniência, que normalmente é 10%, 10 a 15%. Então, olha só, é uma taxa que poderia, para quem vai fazer 80 quilômetros, que poderia ser R$ 180. Eles tiraram essa taxa. E você pode parcelar em 10 vezes sem juro. Então, assim, eles também trouxeram coisas muito positivas aqui. Então é isso. Eu acho caro, acho bastante dinheiro, mas acho que vale a pena. Acho que está fazendo sentido e está entregando pelo que está cobrando. Boa, isso aí. Nos esquivamos de mais uma polêmica. Isso. E nosso último tópico é isso, Alex. Então é sobre os nossos planejamentos de provas para 2026 aí. O que tu já tem engatado aí pro ano que vem? Boa. Bom, eu vou falar aqui por interesse de um total de 0 pessoas, né, no meu calendário de 2026. Eu consegui a inscrição lá para Lavaredo, como eu falei, vou fazer os 80K, minha primeira prova de 80. Já fiz um 76 lá em 2016, esse ano fiz um 77, e agora eu vou fazer um 80, vai ser a prova mais longa que eu vou fazer certamente pela questão de altimetria também. Então, pô, correr nas Dolomitas sempre foi um dos meus sonhos, então consegui isso para 2026. Então vou fazer 80K em junho
E aí, para antes disso, eu gostaria de fazer uns 50K. Daí, provavelmente, vou fazer uma prova que é chamada Ultra Trail Imaruí. Eu acho que é isso. É uma prova que tem 2, 3 anos já. Uhum. E me parece muito bem organizada, com um terreno muito parecido, é um terreno mais rolado, assim. Então, não parecido, né, com Lavaredo, mas eu digo pela característica de rolar bem com altimetria, se você vai ver percentual é parecido. Então, vou fazer, acho que, se não me engano, é maio, abril, maio, essa 50K. Não me inscrevi ainda, mas provavelmente é isso que vai acontecer. 50K lá em maio e depois os 80K de Lavaredo. E provavelmente serão essas minhas 2 provas do ano. Eu não sou de me inscrever em muitas provas. Talvez uma outra prova no meio do caminho, de um pouco mais curtinha e tal, mas basicamente de mais importante seria isso mesmo. E por aí, qual vai ser a sua? Boa. Então, eu tenho, na verdade, novidades, né, que eu nem trouxe ainda nesse podcast aí. É que eu tô de mudança, tô indo embora do Rio de Janeiro, vou deixar a cidade Hum, maravilhosa e vou voltar pro vai sul, ficar né? menos maravilhosa a Vai cidade agora, ficar né? menos maravilhosa. Tô levando um pouco das maravilhas. É isso. E tô voltando pro sul. A princípio, eu vou passar aí o final de ano e talvez os meses aí iniciais do ano que vem junto com a minha família em Gramado, né? Que é a cidade de onde é a família dos meus pais, dos pais da minha esposa também. Mas a Uhum. ideia é me mudar para Garopaba. Então vamos ficar pertinho aí, eu e o Alex. Quem sabe a gente começa a gravar até presencialmente, hein? Se o Olha Alex, aí, cara, olha isso nos aí. raros meses que o Alex não estiver viajando internacionalmente, né? Como de costume. Aí a gente pode até fazer aí presencialmente. Mas aí essa é a ideia. É ir de mudança aí para Garopaba. Não tá totalmente certo assim, mas a ideia é essa. É me mudar para Uhum. Garopaba, então eu gostaria de fazer as provas aí da região, né? Essa Imaruí fica ali Maruí é pertinho, né? perto, Também, né? né? Do Daria ladinho pra ali de fazer. Garopaba, quem sabe é uma. Uhum. Eu tô pensando na Jaraguá Sky, que é uma prova que eu queria ter ido ano passado, mas acabou não rolando, que também fica próximo ali, né? Santa Catarina Essa é legal, também. essa é legal. E, enfim, outras provas aí ali nessa região ali, Garopaba, Praia do Rosa, né? Tem PDR também, tem a Extreme Indomit até. Gramado. e- Isso, Indomit também. É. Lá no Rio Grande do Sul também tem um circuito gaúcho com várias provas também de trail. Uhum. Então, assim, tem bastante opção aí pelo Sul. A ideia ano que vem é explorar um pouco mais do sul do Brasil em provas, né? Paraná Boa. também tem algumas provas bem legais. É, Olha só, a E, gente tá fazendo. Tá, desculpa te não, interromper. A gente tá vendo para fazer algumas equipes aqui pro Volta à Ilha. Não sei se você já correu, mas se estiver por aqui, me dá um toque, eu te incluo numa equipe aqui. Ia ser massa. olha aí, dependendo. Então, a ideia é explorar justamente essas provas aí também, para não precisar me deslocar tanto assim. E eu gostaria de fazer a Paraty, o TMB Paraty. Então, não tenho certeza ainda se vai rolar, mas, enfim, depende de outras questões aí também. Mas eu gostaria de me programar para fazer o TMB Paraty, os 55 quilômetros lá, 58, né, na verdade, mas que era para ter feito esse ano, mas acabou não rolando aí, acabou sendo, acabou ficando só no campo das ideias. Isso. E, enfim, tem essa ideia. E tem um outro projeto aí também que, na verdade, eu não estou pronto para divulgar ainda, nem o Alex sabe, que é um projetinho secreto aí, que pode ser que saia do papel também. E aí isso é, vai significar que eu tenho que fazer outras provas aí que não só essas. Então, Boa. mas mais pra frente eu divulgo se de fato sair do papel isso aí. Olha aí, cara, as marcas, as provas estão perdendo uma excelente oportunidade de levar o papai Gossenheimer, hein? Entre em Já contato pensou? aí, pessoal que É, tiver oportunidades aí de marca, todo mundo que tiver oportunidades, elogios sobre o podcast pode entrar em contato comigo e quem tiver reclamações pode chamar ali no não, só elogio, só elogio, tomé.alex, só elogio. tomé.alex no Instagram, daí pode mandar todas as reclamações ali direto pro nosso Instagram. Por favor, só elogio. A crítica a gente de amarga já chega à vida, né? Não precisa de mais. E para levar o Natan para essas provas custa menos de R$ 90.000. Então podem ficar tranquilas as marcas aí. A gente pode fazer esse choro aí, menos do que isso, vamos ver. Black Friday agora, né, Natan? Black Friday. Ai, ai, é isso aí, né, seu Alex? Quase batemos o nosso recorde, eu acho, de tempo aí, É, né? 1h35 tá marcando aqui. Pra, isso, pra... mas certamente tem corte aí no meio, né? Deu bem menos que 1h35, acho. Eu vou ter bastante trabalho na edição aí hoje. Isso. O bebê Gossenheimer chorou aqui, galera. A gente teve que interromper.
Agora você pode jogar toda a culpa nele, Natan. Tudo, não, é tudo nele agora. Tem que servir, né, pô? Tem que servir pra alguma coisa essas fraldas. Já tá devolvendo. Pô, com certeza. É isso aí então, seu Alex. Beleza, Finalizamos acho que então seria mais isso. um Trail Lab. É isso aí, cara. Sobrevivemos. É isso aí então, pessoal. Lembrando, aqui na descrição tem o link aí do grupo, você pode acessar lá. E se você quiser estar ao vivo com a gente no dia 20 de novembro, às 7 horas da noite, a gente vai fazer esse workshop com perguntas e respostas. E se você quiser já adquirir acesso à gravação disso também, tem embaixo desse link, tem outro link aí que você já vai direto também para adquirir essa gravação e apoiar aí o nosso trabalho. Boa! É isso aí, fechou! Nos vemos então no dia 20, né, pessoal? Dia 20, Isso 7 aí. horas da noite, nos vemos lá ao vivo. E quem sabe o Natan sem camisa, hein? Vamos ver. Não prometo nada, não prometo nada. Valeu! E lembrando que se você quiser conhecer o meu método que já ajudou vários corredores a correr sem dor, você pode fazer isso por um valor promocional esse mês, acessando o link na descrição desse episódio ou pela bio do nosso Instagram, e conhecer o Manual do Corredor Sem Dor. Eu tenho tanta confiança que você vai achar o conteúdo muito útil que eu decidi assumir todo o risco para mim. Você pode testar todo o conteúdo por 7 dias e se decidir que o material não era bem aquilo que estava esperando, é só solicitar o reembolso direto na plataforma e será realizado automaticamente. Tenho certeza que você vai gostar muito do que eu preparei, mas se por qualquer motivo você não quiser continuar, tem até 7 dias para pedir o seu reembolso sem burocracia. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.